Bom dia, Paula. Bom dia, irmãos aí do Sorrindo para a Vida. Terça-feira, 26 de abril, dia da primeira missa celebrada em solo brasileiro. Daqui a pouco você vai conhecer mais sobre essa história que faz o nosso país ainda mais abençoado. Estamos chegando ao vivo na sua casa, aqui da cidade de São Paulo. Veja como está o tempo aqui na capital. Hoje, um dia com bastante sol, algumas nuvens e sem chuva. A máxima é de 30 graus. Os nossos bispos estão reunidos e aqui no CN Notícias você fica bem informado e também unido em oração pelo episcopado brasileiro. E claro, informações sobre as atividades do Papa Francisco. Solidariedade. A gente mostra também um projeto que distribuiu 500 toneladas de produtos orgânicos a famílias de baixa renda. Vamos juntos até às 10 da manhã? É daqui a 2 minutos. Vamos para um breve intervalo dando uma olhadinha no céu de Curitiba. Por lá, terça-feira vai ser de sol, com aumento de nuvens agora pela manhã. Os termômetros ficam entre 15 e 27 graus para os curitibanos. O Papa Francisco se prepara para sua viagem à África. A ida à República Democrática do Congo e Sudão do Sul está marcada para os dias 2 a 7 de julho. De acordo com autoridades do Sudão, a presença do Papa é decisiva para um novo acordo de paz. A Júlia Beck traz mais informações. Bom dia, Júlia. Bom dia, Adelita. Bom dia a você de casa. O sacerdote, diretor da Universidade Católica do Sudão do Sul, comentou o acordo de paz que foi assinado no início deste mês no país. O padre afirma que o anúncio em março deste ano da visita do Papa Francisco ao Sudão do Sul teve um papel importante para as negociações políticas que culminaram neste acordo. O sacerdote citou outras contribuições, como o gesto simbólico de Francisco beijando os pés dos líderes políticos do Sudão do Sul na Páscoa de 2019, e outros apelos do Santo Padre. As expectativas para receber o pontífice em julho são grandes. A população, a igreja e os governantes já iniciaram os preparativos. E agora falando sobre a igreja no Brasil, os bispos do país se reúnem hoje virtualmente para o segundo dia da Assembleia Geral da CNBB. De acordo com a programação do dia, o novo estatuto da CNBB será avaliado e o episcopado irá elaborar uma mensagem ao povo brasileiro como de costume. Uma mensagem para a congregação para os bispos também será preparada e a Comissão para a Liturgia dará mais informações sobre a tradução da terceira edição do Missal Romano. O ano jubilar missionário, que teve a abertura oficial em novembro de 2021, também está na pauta do dia. Para mais informações, acesse o nosso site noticias.cançãonova.com. Muito obrigada, Júlia. E em Portugal, os bispos também estão reunidos. O encontro teve início na tarde de ontem com o discurso de abertura do presidente da conferência, Dom José Ornelas. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos agora ao vivo lá para Portugal conversar com a Graciele Reis. Graci, quais são os principais temas dessa Assembleia? Bom dia para você, bem-vinda aqui ao Canção Nova Notícias. Bom dia, Delida. Bom dia a todos que nos acompanham. Boa tarde aqui em Portugal. E assim como o episcopado brasileiro está reunido em assembleia, aqui também os bispos portugueses estão reunidos em mais uma assembleia da Episcopal Portuguesa. Como você já disse, teve início no dia de ontem, dia 25 de abril. Foi feriado aqui em Portugal, porque há 48 anos Portugal foi deposto o regime da ditadura aqui em Portugal, na data que foi conhecida como a Revolução dos Cravos. E essa data foi mencionada por Dom José Ornelas em seu discurso de abertura da Assembleia no dia de ontem. Ele destacou que, embora o ideal do dia 25 de abril, em alguns aspectos da sociedade portuguesa, ainda tem metas a alcançar, mas já é de ressaltar a importância de passos já dados na construção de um país baseado nos valores da dignidade, fraternidade e solidariedade. E falando sobre solidariedade, Dom José Ornelas ressaltou como a igreja em Portugal e também a população aqui no país
tem dado muito apoio em oração e também atitudes concretas ao povo ucraniano. Muitos já têm sido os refugiados ucranianos aqui em Portugal que estão sendo acolhidos em instituições civis como religiosas. Um dos assuntos de destaque dessa Assembleia é o processo sinodal em andamento, nesse momento na fase diocesana, e Dom José Ornelas comentou que o resumo das dioceses será tema, objeto de reflexão da Conferência Episcopal no mês de junho, e em seguida o passo será seguir um caminho idêntico ao processo diocesano, só que a nível europeu. E outro tema de muita relevância nessa Assembleia dos Bispos Portugueses são os trabalhos da Comissão Independente de Estudo sobre Abusos contra Crianças e Adolescentes no seio da Igreja em Portugal. Por iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, essa comissão foi criada, inclusive no último dia 12 de abril, a comissão deu uma coletiva de imprensa na qual divulgou que de todos os testemunhos recebidos de abusos, 290 casos foram validados. Também a organização de comissões diocesanas e, segundo o presidente da Conferência Episcopal, que também é bispo da Diocese de Leiria, Fátima, todos os trabalhos das comissões exigem um acompanhamento, exige uma atenção especial para se colocar também em prática a defesa e o restabelecimento da dignidade de todas aquelas pessoas que foram vítimas de abusos. E outro tema de grande relevância, por fim, é a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. É um assunto que sempre está na pauta dos bispos, das dioceses, dos movimentos e, claro, da juventude que se prepara, que já está, assim, toda uma expectativa para o grande encontro com o Papa no ano que vem, de 1 a 6 de agosto, em Lisboa. É com você, Adelita. Tá certo, muito obrigada, Graciele, um bom trabalho para você aí. E agora a gente muda de assunto. Em São Paulo, hospitais públicos e também privados têm relatado a falta de medicamentos básicos. A Aline Messi explica melhor para a gente o que tem acontecido. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, a falta de medicamentos atinge tanto a rede privada quanto a rede pública de hospitais aqui em São Paulo. E faltam medicamentos essenciais, como a dipirona injetável, tão utilizada em pronto-socorros, e até antibióticos. Entre as razões para essa falta de medicamentos estão alguns pontos aí. Tanto a guerra da Ucrânia, que fica difícil importar insumos de lá, quanto o aumento do preço desses insumos, que faz com que a indústria farmacêutica reduza sua produção, e também o aumento de síndromes respiratórias em crianças, que foi significativo no último mês. Mais cedo, o jornalista Sidney Fernandes preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos conferir. A família de Dona Teresa deixa um hospital de São Paulo com a receita em mãos e com a orientação de buscar remédios numa unidade básica de saúde. Só que no posto da sua região faltam alguns medicamentos. Todos os antibióticos dela, que eles passou a receita aqui, né, eu comprei na farmácia. Entendeu? Só o remédio de pressão que eles mudaram e nós conseguimos pegar no posto. Mas aqui eu não peguei nenhum remédio, eu comprei na farmácia. O antibiótico Levoxin, seu Lorival não encontrou em 5 farmácias porque, segundo o farmacêutico, o laboratório deixou de produzir. Pacientes têm relatado o mesmo problema em hospitais públicos, privados e em drogarias. Faltam antialérgicos, antibióticos e anti-inflamatórios. Recentemente, o CONASEM, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, enviou um ofício ao Ministério da Saúde relatando a falta de 3 medicamentos específicos: dipirona injetável, ocitocina, que é um remédio utilizado em partos, e um relaxante muscular. A falta atinge 23 estados. São medicamentos injetáveis de compra principalmente hospitalar, né? Não é responsabilidade de compra do Ministério da Saúde, mas é um medicamento que se encontra com alguma dificuldade de compra pelas instituições, pelos municípios e pelos próprios hospitais. A Anvisa já se manifestou junto ao Ministério da Saúde, faz parte do processo de regulação de mercado, de realinhamento de preços, né? Mas isso, se não acontece, falta o medicamento lá na ponta. É por isso que o CONASEM levantou esse assunto junto ao Ministério da Saúde e está aguardando resposta. Hospitais privados de São Paulo também relatam falta de alguns insumos. As autoridades sanitárias nossas
autoridades econômicas e a própria indústria farmacêutica têm que cuidar para fazer com que esses produtos retornem às prateleiras e retornem aos hospitais. E a seguir, a atualização da guerra na Ucrânia. A gente volta em 2 minutos, mas antes veja aí como fica o tempo em Fortaleza. Por lá tem sol entre nuvens com chuva rápida a qualquer hora. A máxima é de 31 graus. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e agora vamos lá para Brasília para conversar com o Francisco Coelho, que está na Marcha Nacional dos Prefeitos. O evento começou agora há pouco. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Como você disse, a Marcha Nacional dos Prefeitos começou agora há pouco e devem passar por aqui quase 3.000 prefeitos de todo o país. Eles se reúnem em Brasília anualmente para elaborar demandas e enviar pautas ao governo federal em relação aos municípios. Entre as principais demandas está a reforma tributária e também o envio de recursos para setores importantes dos municípios, como educação, saúde e segurança. Por aqui, durante toda a semana, também devem passar autoridades e os pré-candidatos à presidência da República. Neste momento, quem fala é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mas também está presente aqui no evento o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ministros e autoridades e também vereadores. A Marcha Nacional dos Prefeitos, como eu falei, eles vêm para cá cobrar recursos para serem enviados aos municípios e o evento só deve terminar na quinta-feira e eles vão enviar essas demandas aos ministérios e ao governo federal. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Muito obrigada, Francisco. Diplomatas norte-americanos foram à Ucrânia. A visita acontece no momento em que a guerra entra em seu 3º mês. As informações com Priscila Rodrigues, direto de Nova York. No domingo, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o secretário de Estado, Antony Blinken, viajaram para Kiev. Eles se encontraram com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outras autoridades ucranianas. Em entrevista, os representantes norte-americanos afirmaram que a Ucrânia pode vencer a guerra contra a Rússia com o equipamento e o apoio adequados. Além disso, os secretários discutiram as entregas da recente assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia, o treinamento contínuo para soldados ucranianos e a intenção do governo Biden de fornecer financiamento militar adicional para ajudar a transição da Ucrânia para sistemas com capacidade da OTAN. O Ocidente vem respondendo à invasão russa com sanções econômicas a Moscou e forte apoio à Ucrânia por meio do fornecimento de armamento. Priscila Rodrigues, de Nova York, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A visita do secretário-geral da ONU ao Kremlin e a venda do Twitter para o homem mais rico do mundo estão entre as principais notícias internacionais do dia. O alemão Deutsche Welle afirma: Elon Musk fecha acordo para comprar Twitter por 44 bilhões de dólares. O homem mais rico do mundo terá o controle total da empresa. O Conselho da Administração do Twitter aprovou, nesta segunda-feira, a oferta pública de compra da empresa feita pelo bilionário Elon Musk, homem mais rico do mundo e fundador da Tesla e da SpaceX. Ele afirma ser defensor radical da liberdade de expressão, mas críticos temem que a liberdade irrestrita favoreça a desinformação e prejudique o debate público. Líderes militares dos Estados Unidos se reúnem com aliados na Alemanha. A notícia é destaque do New York Times. Washington endurece discurso sobre a guerra na Ucrânia. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, quer que a OTAN envie mais ajuda à Ucrânia para dificultar a reconstrução da capacidade militar da Rússia. Austin reuniu autoridades de mais de 40 países para discutir o fornecimento de mais armas. Os Estados Unidos anunciaram também que vão reabrir a embaixada em Kiev em algumas semanas. O britânico The Guardian afirma: Reino Unido diz que é completamente legítimo para a Ucrânia atacar alvos na Rússia. As afirmações foram feitas pelo ministro das Forças Armadas do Reino Unido, James Heappey, em um programa de rádio na manhã de hoje.
Guterres em Moscou. Esse é o destaque do italiano Avvenire. A ONU está em missão diplomática no Kremlin. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chega hoje a Moscou. O ministro da Defesa ucraniano também participa da reunião e já disse que a Ucrânia tem possibilidade de vencer a injusta invasão russa. Já o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, insinuou cenários sombrios e alertou para o perigo de uma terceira guerra mundial. A seguir, lembramos hoje da primeira missa celebrada em solo brasileiro. Agora a gente vê o céu de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Por lá tem sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A máxima chega aos 33 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e agora para falar sobre solidariedade. Um projeto social que atua em 6 estados brasileiros distribuiu 500 toneladas de produtos orgânicos para famílias de baixa renda. Num país rico em alimentos, falta comida na mesa de muita gente. Em 2 anos de pandemia, esse drama se acentuou. Foi pensando nessa parcela da população que a plataforma sem fins lucrativos Orgânico Solidário começou a pedir ajuda a pessoas jurídicas para comprar cestas orgânicas de alimentos e distribuir para famílias carentes. Em 2 anos de pandemia, o projeto arrecadou cerca de 3 milhões de reais e, com o valor, adquiriu 75 mil cestas orgânicas de 100 agricultores familiares. Ao todo, foram entregues 500 toneladas de alimentos em 6 estados: São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Goiás. Tudo sem nenhuma gota de agrotóxico. E agora a gente fala sobre o tempo, porque tem previsão de dia quente e tempo seco. Confira! No sudeste e no centro-oeste, o sol vai predominar, elevando as temperaturas e deixando o dia seco no decorrer desta última semana de abril. As temperaturas devem chegar aos 30 graus em São Paulo com baixa umidade. Em Campo Grande, máxima de 33 graus. Em Goiânia, o calor pode chegar aos 34 graus. Por mais que a previsão seja de tempo firme, uma chuva passageira pode cair no extremo norte do Mato Grosso e na região serrana e norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A chuva também vai passar pelo sul devido a uma frente fria que deixou o tempo mais frio por lá. Há alerta para raios e trovoadas. O sol aparece acompanhado por pancadas de chuva no oeste de Santa Catarina e sul do Paraná. A zona de convergência intertropical continua interferindo no tempo das regiões norte e nordeste. Muita chuva na costa leste do nordeste e em todos os estados do norte, com risco de temporais. O sol pode aparecer no sul de Rondônia, leste do Acre, interior da Bahia, Piauí e sul do Maranhão. Hoje celebramos os 522 anos da primeira missa celebrada no Brasil. Um marco que contribuiu para o desenvolvimento religioso do nosso país. A primeira missa no Brasil foi celebrada em 26 de abril de 1500, data que naquele ano era o domingo da oitava de Páscoa, há exatos 522 anos. A histórica carta de Pero Vaz de Caminha relata este momento histórico, a realização de uma missa em terras brasileiras logo nos primeiros dias da chegada dos portugueses. O monumento da primeira missa, construído na aldeia indígena na cidade de Santa Cruz, Cabralha, lembra a primeira missa realizada num domingo de Páscoa pelo Frei Henrique Coimbra e outros irmãos franciscanos no dia 26 de abril de 1500. O local é hoje motivo de visita de muitos turistas. A representação mais famosa da celebração é o quadro A Primeira Missa no Brasil, elaborado em 1861 pelo pintor catarinense Victor Meirelles de Lima. A obra, a primeira de um artista brasileiro a ser aceita com louvores no badalado Salão de Paris, mostra, porém, a cerimônia acontecendo na própria praia, onde estava a Assembleia. Este local é um local especialíssimo. Para a minha paróquia, é claro, porque nós estamos na terra, no lugar onde aconteceu a primeira missa no Brasil. Para o Brasil como nação, porque a nação nasce sob o signo, sob o sinal da Santa Cruz,
e para o mundo inteiro, que nós, como católicos, no mundo podemos contribuir levando os valores do Evangelho a todas as nações e colocando em prática a palavra de Jesus. E que Deus continue abençoando esse nosso querido Brasil. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Encerramos a edição de hoje lá com imagens da cidade maravilhosa. Fique com Deus. Até amanhã.